O evangelho de hoje é Lucas 5, do 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Jesus Cristo veio ao mundo para nos revelar o grande amor do Pai por cada um de nós e nos fazer participar do reino dos céus, cuja porta é a sua misericórdia. E a cada um a quem Jesus diz: "Segue-me", Ele dá oportunidade de conversão e de vida nova. Porém, a maior condição para que possamos usufruir da misericórdia de Deus e assim iniciar um processo de conversão é justamente a de nos sentirmos pecadores e necessitados de perdão. Os fariseus não entendiam assim, pois queriam ser justos com suas próprias forças. No entanto, o grande segredo de Levi, cobrador de impostos, pecador público, foi o de reconhecer a sua condição de miséria e, mesmo sendo considerado um caso perdido, acolheu o convite de Jesus e o seguiu. Quando caminhamos aqui na Terra seguindo as concepções do mundo, isto é, de como a maioria das pessoas pensa e age, a palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o avesso do que todos pregam. Ao contrário do que todos nós imaginamos, Jesus vem nos dizer que não veio chamar os justos, mas os pecadores, e é a esses que ele procura. Portanto, precisamos reconhecer a nossa condição de pecador para que Jesus também nos diga: "Segue-me." Assim, ele nos dará a oportunidade de conversão e de vida nova. Quanto mais doente estiver uma pessoa, maior será a sua cura. Por isso, Jesus nos diz: "Os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes." A nossa necessidade de conversão é perene e nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. A cada dia precisamos ouvir o chamado do Senhor. Necessitamos recebê-lo na nossa casa e sentarmos-nos à mesa com ele. Quanto mais reconhecermos a nossa enfermidade, mais teremos Jesus como médico da nossa alma e conseguiremos a cura do nosso coração. As perguntas de hoje são: você também se considera enfermo e necessitado de salvação e de cura? Você já experimentou levar Jesus para sua casa e apresentá-lo à sua família e aos seus amigos? Os seus amigos são também doentes como você? Há alguém que você conheça que é considerado pelo mundo como um caso sem jeito? Convide-o para cear com Jesus na sua casa. Nesse sábado, proclama o Evangelho da conversão de São Mateus
que contém como que um resumo de toda a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E se veio para os pecadores, veio não só para Levi, mas também para nós, porque todos, como repetem as Escrituras, nascemos em pecado. Mas essa lei universal que tem atados os homens todos, passados, presentes e futuros, quis Deus construir uma única exceção para que se manifestasse mais gloriosa a sua bondade e mais universal o efeito de sua redenção. Porque de todos os homens nascidos de Adão, somente a Virgem Maria foi concebida sem pecado. E embora tivesse ela o débito de, apenas concebida, contrair a culpa original, teve o privilégio de ser redimida no instante da concepção, para que fosse desde o início vaso puríssimo e digna morada para o seu futuro filho. Nesse sentido, se Cristo veio para nós, não veio para sua própria mãe, porque embora tantos nós como ela precisássemos dele, Maria foi redimida antes de ser pecadora, para nunca poder sê-lo, e nós, depois de tristemente o sermos. Mas o que de tudo isso mais admira é que esses dois corações santíssimos, do que veio para os pecadores e da que nunca foi pecadora, se dignam ocupar-se dos que somos impuros e imundos. Não seria, pois, de esperar que esses corações tão perfeitos se recusassem a olhar para a nossa miséria, o de Cristo, por ser a própria santidade, e o de Maria, pelas crueldades com que tratamos o seu filho? Não é verdade que uma alma em pecado é o espetáculo mais horrendo que pode haver, de sorte que até os santos a quem é dado contemplar um espírito em condição tão deplorável chegam a dizer que a sua figura e o seu cheiro são os de um cadáver medonho? E como poderiam Cristo e sua Mãe Santíssima ter tanto carinho, tanta atenção e tanta paciência para conosco, se não fora essa caridade imaculada e insuperável que os faz construir, cada um a seu modo, um único princípio total de salvação e vida, assim como Adão e Eva constituíram um único princípio total de ruína e morte? Se sabemos ser objeto de tamanha ternura, se sabemos valer tanto, sendo nós tão pouco, aos olhos de Jesus e de Maria, que razão há em continuarmos a nos vender pelo preço tão baixo do pecado? Detestemos ao longo dessa quaresma a deformidade de nossas culpas. Sintamos o tanto que temos ofendido a Deus e recorramos ao coração de Jesus, para que a sua graça ressuscite nossas almas, e ao de Maria, para que a sua intercessão nos alcance cada vez mais graças de vida e santidade. Que Deus te abençoe. Bom dia.